Olá, você saberia dizer quando compreende alguma coisa ou quando entende alguma coisa? Ou melhor, quando consegue explicar alguma coisa? Pois bem, a ID Fernandes cá com meus botões e eu vou tentar aqui explicar para você um pouquinho sobre essa diferença. Aliás, antes disso, coloque aqui, se inscreva no canal para você receber esses conteúdos. Vai ser um prazer ter sua companhia daqui para frente, ok? Mas enfim, o que é compreender, o que é explicar e o que é entender alguma coisa? Eu colocaria da seguinte forma: é como se fosse 3 níveis para você conseguir saber sobre algo. O primeiro nível eu vou chamar do nível do entender. Tipo, eu entendo sobre saúde mental. Eu entendo sobre culinária e por aí vai, qualquer tema, qualquer assunto do seu interesse. Quando a gente diz essa frase, a gente está se baseando na nossa própria experiência pessoal com aquele assunto ali abordado. Ou seja, eu entendo de saúde mental baseado na experiência que eu tenha num tema até aqui. Ou eu entendo de culinária baseado na experiência que eu tenho na cozinha, aprendendo a cozinhar e por aí vai. Ou seja, a experiência pessoal é que define e que qualifica a sua maneira de saber sobre aquele determinado assunto. Eu colocaria isso como um primeiro nível, a primeira camada de compreensão. Por quê? Porque se é baseada na sua própria experiência, obviamente que ela fica sujeito a ideias pré-concebidas que você tem sobre aquilo, a sua própria história de vida sobre aquilo. Então, vamos colocar assim, é um pouco limitado a sua capacidade de realmente saber sobre esse determinado assunto, já que você está baseado somente na sua história de vida e na sua experiência com aquilo. Então, entender é baseado na experiência de cada um, portanto, fica sujeito aí às complicações de você ter os preconceitos, as ideias pré-concebidas sobre isso. Vamos para o segundo nível. O segundo nível é quando você diz assim, eu explico sobre alguma coisa. Então eu posso dizer, eu explico sobre saúde mental, ou eu explico sobre culinária, eu explico alguma coisa. Segundo nível, por quê? Nesse momento, quando você diz eu explico, o explicar, significa que você vai se basear numa teoria previamente construída, claro, com toda uma lógica nessa construção, nessa estruturação, e aí você vai falar sobre aquele determinado tema ou abordar aquele determinado assunto baseado na sua teoria. Por exemplo, eu explico saúde mental baseado no que eu aprendi, por exemplo, nas minhas teorias na psiquiatria, sobre as doenças mentais. Então eu explico sobre saúde mental. Ou eu explico sobre culinária, quer dizer, então eu li sobre culinária, eu sei das receitas, então eu sigo toda uma teoria prévia construída e consigo explicar, por exemplo, como se faz um prato qualquer. É o segundo nível. É um pouco melhor que o primeiro, porque na medida em que a teoria ela está previamente construída, ela tem toda uma lógica. Então, não por mais que sempre tenha uma influência, não é totalmente contaminado pelas suas ideias pré-concebidas, pela sua experiência de vida. É uma teoria anteriormente construída. Portanto, é um nível um pouco melhor de compreensão, um nível um pouco melhor de sabedoria sobre determinado tema. Agora vamos para o principal, o terceiro, que é o fundamental para a gente lidar com alguns temas na vida. Quando você diz, eu compreendo sobre alguma coisa, eu compreendo saúde mental, eu compreendo sobre culinária, eu compreendo sobre determinado tema. Aqui, nesse nível para se saber sobre alguma coisa, você não se contamina pelas suas ideias pré-concebidas e nem por uma teoria, apesar delas estarem fazendo parte, mas principalmente pela sua capacidade de ser empático com uma outra pessoa, com quem você estiver falando, com um determinado tema. Quando eu digo eu compreendo sobre saúde mental, por exemplo,
Eu uso da minha empatia de me colocar, por exemplo, no lugar de uma pessoa portadora de transtorno mental, portadora de depressão, por exemplo, e aí, me colocando no lugar dela, eu tento pensar sobre esse tema usando o ponto de vista dela também. Então eu me coloco no lugar dela e aí, com as colocações dela, eu vou tentando raciocinar e compreender o seu comportamento. A compreensão é fundamental, a empatia. E a compreensão te dá a possibilidade de você saber os bastidores daquele tema, tudo que está interferindo naquele tema. Nós deveríamos sempre compreender as coisas. Infelizmente não é o que acontece. Na grande maioria das vezes a gente está contaminado pelos nossos preconceitos, entendemos sobre algo, ou por teorias previamente feitas, que nem sempre são adequadas para aquela situação, para aquela pessoa, para aquele tema. Então, a compreensão, eu diria que é o nível fundamental que a gente deveria buscar para lidar com algumas situações de vida, para a gente poder se relacionar com as pessoas, compreendê-las, ser empático, me colocar no lugar dela e tentar seguir o ponto de vista dela. Não para aceitar, não é aceitar ou não aceitar, mas tentar ver aquilo com os olhos do outro. Isso é fundamental para uma boa compreensão, para um bom relacionamento interpessoal. Ok? Ó, se você gostou, se inscreva aqui nesse canal, outros temas serão abordados. Eu aqui sempre cá com meus botões, mas tentando te passar um pouco da minha maneira de ver alguns temas, tá certo? Foi um abraço, volte sempre. Valeu!